Olá, povios! Nós estamos de novo dividindo aqui entre duas câmeras. Essa live é sobre os animes que eu mais gosto, que foi pedido, né? Algumas pessoas nas sugestões que eu coloco nos stories do Instagram pedem alguns temas. Eu acho que inclusive esse tema de anime é pior do que foi o de Kamen Rider, porque eu tenho séries muito definidas de Kamen Rider que eu gosto. Agora, anime é todo um universo. Inclusive porque, em termos de cosplay, é, o número de personagens que eu fiz, assim, o ranking começa. Primeiro, eu tenho mais cosplays de anime. Depois, eu tenho mais cosplays de game. Aí depois, eu tenho mais cosplays de cartoon, né? De coisas americanas. E aí, eu tenho um que é uma pessoa que existe de verdade. Então, assim, eu tenho uma variedade bastante grande, mas a maior parte dos cosplays são de anime. E, assim, tem muito anime que eu gosto. Então, o que que aconteceu? Eu resolvi selecionar três animes que eu gosto mais. Que tem protagonistas masculinos e três que eu mais gosto que tem protagonistas femininos, independente do tipo de anime em si. E tem gente que vai ficar meio bolada com coisa que eu não vou incluir. Porque eu tenho certeza que tem gente que acha que eu gosto muito de determinados animes, e assim, até gosto, mas não é o meu favorito. E assim, ao contrário também da live que eu fiz sobre Kamen Rider, eu vou começar ao contrário. Eu vou realmente começar pelas séries que eu mais gosto, e aí eu vou comentar as outras que ficam lá em segundo e terceiro lugar. Então, estamos aqui conversando, nós vamos dar os oizinhos, pessoal do Instagram. O anime que eu mais gosto, acho que só nós. Oi, oi, tudo bem? A gente só tá conversando aqui agora, né? Eu só tô gravando esse vídeo agora porque. E acho que só faço cosplay porque. Oi também. Porque um dia eu assisti Cavaleiros do Zodíaco. E antes de falar assim, falar exatamente por que eu gosto tanto de Cavaleiros, eu assisti anteriormente. Olá também, Val. Então, eu assisti anteriormente Tokusatsu, né, quando eu era criança, né? Eu sou da era Manchete. Eu nasci nos anos 80, eu não sou tão nova assim. Não tenho muita vergonha de dizer isso, tá? Eu falo aos meus alunos da minha idade quando eles perguntam, então sou meio desencanada em relação a isso. Então, eu assisti Tokusatsu e provavelmente eu assisti animes anteriormente a Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho quase certeza que eu assisti Speed Racer e a Princesa e o Cavaleiro, acho que era isso. Bem antes de assistir Cavaleiros. Só que, e fora todos os Tokusatsu que são os clássicos, né? Que, aqui no Brasil, no caso. Só que eu só comecei a me atentar, assim, me interessar por Japão e pelas histórias quando eu comecei a assistir Cavaleiros. E assim, eu sou uma pessoa absolutamente ciente de todos os defeitos que a série tem. Só que a mensagem da série, de perseverança, de amizade, as coisas que a série tem, né, por trás daquela história toda, ela foi muito bem passada, por mais que a gente tenha erros de cronologia e várias coisas que a gente sabe que o Kurumada errou pra cacete, tá? Tem personagens muito cativantes, independente da série ter dado muito errado, não ter aquela ideia correta de tudo, e a gente vê 300 mil falhas. Fora, né, quem lê o mangá e assistiu o anime, a gente sabe, a gente vê que fizeram algumas coisas no anime que eram bem desnecessárias. A gente sabe que tem uma partes que são absolutamente necessárias no anime que não existem no mangá e estão lá, né?
Eu assisti a única produção relacionada a Cavaleiros que eu não assisti atualmente foi Santi Show, mas eu assisti Lost Canvas. Lost Canvas, inclusive, eu li praticamente quase tudo que saiu, até porque dá uma certa tristeza, né, de não terem concluído o anime. Eu assisti. Eu saí daquela ideia, né, de você diz que odeia Ômega, mas nunca assistiu. Eu assisti, meu marido acabou assistindo Ômega, eu assisti junto. Então, assim, eu posso dizer que eu não gosto com razão, tá? Mas, assim, os personagens que eu gosto me marcaram muito. E não são poucos, né? Eu não consegui fazer cosplay de todos os personagens de Cavaleiros que eu gosto. Mas eu fiz realmente da única personagem feminina que eu gosto, que é a Marin. E que eu tenho uma treta enorme com um monte de gente que chama pra fazer é, figuração em evento que é. Assim, eu não tô falando de evento em shoppingzinho, eu tô falando em evento grande, que é de cultura geek, cultura nerd, anime, essas coisas todas. Anime, evento de tudo, né? Evento que vai ter fã, evento de gente que conhece a série. Dizer pra mim que a Marin não é conhecida, pelo amor de Deus, né? Assim, ela é a mestra do protagonista, pelo amor, né? E assim, é um anime que ele é cativante. Ele tem uma coisa que eu gosto muito de mitologia. Assim, pior é que como criança e como adolescente, eu li muito sobre mitologia mesmo, e grega, e nórdica, e egípcia, eu adoro. E assim, eu li livros mesmo sobre pesquisa, eu pegava na biblioteca. Eu gosto muito disso. Então, assim, eu reconheço as falhas, mas isso não deixa de deixar a temática muito atrativa para mim. Então, eu adoro Cavaleiros do Zodíaco. Eu, inclusive, já quase apanhei, porque realmente um dos personagens que eu faço cosplay é. É um dos personagens que eu faço cosplay, que é o Saga. Eu quase apanhei, porque embora eu tenha foto com o Gilberto Baroli, eu fiz questão, né? Só que eu realmente gosto da voz, eu gosto mais da voz original do Saga. Eu quase apanhei quando eu disse isso uma vez. E eu realmente, eu assisti o anime tanto eu assisti tudo que passou aqui no Brasil, né? A dublagem estava muito ruim, quer dizer, muito errada. Aí a dublagem que eles tentaram consertar. E aí também o original em japonês. É, Glauco é legal, assim, lembrar mais da Marinha do que os Cavaleiros Negros, mas eu gosto de Cavaleiros Negros, eu já fiz o Pegasus Negro. E assim, eu tenho que reformar esse cosplay, porque eu adorei ser vilão. Foi bem legal. Vegetos também. Então, em seguida, meu anime favorito também é dessa leva da época, que é Yu Yu Hakusho. Eu gosto muito de Hakusho, inclusive Yu Hakusho foi o cosplay que inaugurou o meu primeiro cosplay masculino. O primeiro cosplay de homem que eu fiz foi de Riei. Não ficou bom. Imagina, eu fiz há décadas atrás, né? E eu tive um problema bem grande por causa. Kurama foi o primeiro personagem que foi crush, entendeu? Depois que veio o Yomi, ele passou a ser meu crush principal. E causou um certo problema. Eu ouvi muita besteira por causa disso, não em evento, tá? Eu tô falando em casa mesmo. Porque veio aquele surto, caraca, é um homem? E assim, pra mim foi muito legal. Eu gosto muito das lutas. No Yu Hakusho, fora. Inclusive, assim, depois de. Eu reassisti Yu Hakusho muito recentemente, por causa. Eu comecei a estudar japonês há pouco, né? E a gente começa a entender algumas coisas, então foi legal assistir no original, mais ou menos entendendo um pouco mais as piadas originais do que se eu assistisse anos atrás. Eu acho divertidíssima as piadas da primeira dublagem brasileira, é muito divertido. Mas é muito mais do que isso. A questão, a história ela é envolvente em outro mundo, e demônios, e os poderes, e as lutas. Eu adoro luta, né? Então, é um anime que cativa quem gosta desse estilo.
Calma que eu vou chegar em Sailor Moon. Eu ainda não cheguei. Foi o único que eu dei eu dei um spoiler. Na verdade, eu dei spoiler de tudo, né? Porque eu fiz a imagem inicial falando da live com Saga, aí eu coloquei o countdown com outro cosplay feminino, daqui a pouco eu falo. Mas voltando em Hakusho. É, é um dos poucos, tanto Cavaleiros quanto Yu Hakusho eu tenho os mangás de versão brasileira. E assim, vale muito a pena ter. Assim, tá começando a ficar difícil responder vocês, tá? E aí, e manter. Porque como eu tô gravando com a webcam no computador, então eu tô sem cola, então eu tô fazendo de cabeça. Então, eu parando, dependendo do que eu vou responder, eu posso me perder. Assim, eu acredito que o Hakusho é outro marco, e assim, dos animes que vieram pro Brasil. Eu gosto muito. Eu lembro, infelizmente esse cartucho, eu acho que ele oxidou. Mas eu tinha um jogo todo em japonês de Yu Hakusho, de luta, e eu tinha amor por aquele jogo. É assim, eu não tenho nada que fazer. Eu vou lá jogar o Yu Hakusho e assim, eu ia clicando onde dava pra conseguir jogar e exatamente por gostar muito do anime, eu gostava muito do jogo. E aí, um dia, infelizmente, colocando meu Super Nintendo ainda funciona, ele é o mesmo desde os anos 90. Ele não precisou de nenhuma manutenção até hoje, ele funciona, mas infelizmente tem alguns cartuchos, principalmente os japoneses, que a gente teve que cortar a trava de segurança, porque pro Super Famicom, né, a trava de região era só cortar um plásticozinho, né? E aí, alguns desses jogos eles não estão rodando mais. Alguns dos meus jogos originais não estão rodando mais. O que roda 100% é o Super Mario World. Mas voltando lá aos animes. Outro anime que eu gosto, que ele é bem antigo, mas eu vi relativamente recentemente, já deve ter uns 10 anos, uns 10 ou 9 anos que eu assisti. Mas em relação a a estreia dele, né? Ele já tinha bem antigo e é basicamente a referência para milhares, assim, muitos animes usam ele como referência para fazer algumas piadas no Japão, que é Hokuto no Ken. Gente, eu gosto muito de Hokuto no Ken, eu fico muito triste para quem não assistiu, eu sempre falo assim, a única coisa que eu fico muito chateada é que meu personagem favorito morreu. Mas fora isso, a história em si é muito boa, as lutas são muito boas. Tem aquela pegada da época, né, de pós-apocalíptico e tal. A relação direta com Mad Max, quem copiou quem, né? Eu, inclusive, eu assisti tanto o 1 quanto o 2, né? E recentemente eu e meu marido jogamos agora no Play 4 o Force. Assim, eu detesto falar, mas o Hokuto no Ken Lost Paradise, né? Que saiu pra Play 4. E até que eu gostei muito do final do jogo, que o final do jogo é outro final que não é o final do que a gente tem no anime e no mangá. E assim, eu gostei bastante. Olha, assim, procura assim Hokuto no Ken, porque Hokuto no Ken é muito bom. Ele vem com uma leva junto, assim, embora esses animes eu não vá, assim, eu não acho que eles sejam top. É exatamente o Gun, que é o anime no qual foi baseado a Alita, que está no cinema, e Bubblegum Crisis, que tem essa mesma pegada, são mais ou menos dessa mesma época, são animes incríveis, assim, eles são até, na verdade, esses dois que eu falei agora, eles são OAVs, eles não são um anime grande. Hokuto no Ken é um anime bem grande. Essa é uma coisa, eu vou pegar um tempo para assistir Hokuto no Ken. E para quem gosta de jogo, né, uma das coisas que a gente mais comentar, né, já tem uma das coisas mais legais do Lost Paradise é que além dele ter outro final que não é o do anime e do mangá, ele tem ele tem a história original
como spin-off. Então você joga como missão as histórias originais. E você ainda tem vários minigames, inclusive jogos clássicos da SEGA, porque ele é um jogo da SEGA. Eu sou apaixonada pela SEGA, então. Juntou duas coisas, ó, maravilhosas. O principal são as lutas, né? E quem assistir Hokuto no Ken vai na hora pegar um monte de referência que você vê em animes atuais, né? Que principalmente todos os golpes do Kenshiro, eles são muito marcados. E aí, vendo, você vai, assim, na hora, falar assim, pô, aquele negócio lá que botaram no anime agora é desse anime de, ó, décadas atrás. É bem sangrentinho, tá? Eu falo de cara, se vocês pegarem uma versão sem cortes, tem bastante sangue. Bastante sangue mesmo. Porque quando é amenizado, né, americanizado, eles colocam sangue branco, né? Detesto isso em anime. Tem que ter sangue, tem sangue, né? Mas vamos lá. Vamos para as meninas! Então, qual é o meu anime favorito das meninas? Não é o que vocês acham. É Cardcaptor Sakura. Eu coloquei a Sakura no countdown exatamente por causa disso. Eu acho que tudo de fofo que eu tenho, tudo que eu acho que pode ser tirado de fofo da Nina, pode ser comparado a Sakura. Eu adoro a Sakura. Eu demorei anos para fazer um cosplay da primeira versão da Sakura que me agradasse. Foi uma jornada, né, para conseguir um cosplay da Sakura que eu gostasse. E eu falo Sakura mesmo, porque eu assisti o anime passando na Globo. E assim, Sakura é coisa de. Sakura só passou a ser falado lá na época de Naruto, né? Então, assim, é uma coisa que eu não joguei fora os VHS que eu tenho, que eu comprei dos filmes da Sakura. Mesmo que eu não possa mais assistir eles. Eu acabei de comprar a Chave dos Sonhos. Eu tenho as outras duas chaves. Eu tenho todas as duas cartas anteriores. Eu percebi que eu acho que eles só vão colocar todas as clear cards quando o anime concluir, para não ter spoiler, né? Porque aí vai mostrar quais são as cartas. Se eles começarem a vender as cartas todas, né? O deck inteiro, vai começar a saber quais são as cartas que vão aparecer, né? Eu já tô com cosplay novo da Sakura da série atual e tô desesperada para ter a continuação, porque eu tinha assistido com meu marido quando tava saindo, aí eu parei. É Sakura demais. É isso mesmo. Então, eu parei. Então, Cleuson, eu tenho o que eu tenho com que vinha na revista, eu tenho VHS, eu não tenho DVD. E veio com algumas cartinhas, mas aí depois eu comprei o deck que vem todas. Então, assim, eu tenho as cartas mais simples e comprei os decks com as duas cartas completas. Do meu primeiro uniforme, além do báculo, eu mandei fazer uma mochila igualzinho. Eu tenho dois queros. Eu tenho o quero da primeira tentativa de fazer cosplay, o quero que a Ichiko fez. E eu não quis me desfazer do outro quero, porque eu adoro os dois. Que massa, que massa, que massa. Eu tô louca pra minha carta dos sonhos. Pra minha carta. Pro meu báculo. Pra minha chave do Báculo dos Sonhos chegar pra eu poder estrear o cosplay novo, mas ele tá muito bonitinho. E eu vou continuar usando a peruca que eu tinha antes da Estoril, que eu tenho muito carinho. Eu vou dar um spoiler que é bem bobo, né? Teve gente que reclamou muito que eu fiz o meu cartão de ano novo com o Haruto, né? Com o Kamen Rider Wizard e a Sakura. Gente, claro que tem a ver, são dois magos. Ponto. Mas teve gente que falou assim, aqui não tem nada a ver, não sei o que. Gente, tem um episódio da série nova que simplesmente aparece uma referência a Shocker. Então tem a ver com a Kamen Rider sim. Beijos de luz. Eu tinha que falar isso. É uma cena de 2 segundos, mas ela me deixou muito feliz, então eu tenho que falar sobre ela.
Continuando dos animes das meninas, Sailor Moon, né? Embora uma das críticas que eu tive, né, essa semana, teve aquele conjunto que você tinha que escolher 3 personagens que são do seu signo. E aí teve gente que falou assim, pô, mas você não colocou a Sailor Moon? Não, eu não gosto da Usopp, não. Mas, assim, Sailor Moon é... Assim, primeiro as personagens que eu me identifico de Sailor Moon, que é a Sailor Júpiter e a Sailor Urano, são 2 personagens que são muito importantes pra mim. Acho que primeiro é a Makoto, né? A Lita, que eu conheci como Lita, gente, de onde tiraram esse Lita? Quando eu descobri que o nome dela era Makoto, eu fiquei assim. Então tá, né? Enfim. Eu comecei a gostar muito do personagem porque meu cabelo não é liso escorrido, né? Então, quando eu faço rabo de cavalo, eu sempre me senti um pouquinho ela, então eu gosto muito. Mesmo meu cabelo sendo castanho escuro, né? Eu uso meu cabelo mesmo pra fazer cosplay dela. Eu tô vendo assim, gente reclamando que eu falei que não gosto da Usagi. Assim, já é a terceira pessoa que fala que tem crush com a Ami essa semana. Assim, por outros motivos, sabia? Bem isso. E, assim, eu só da primeira fase eu já gostava muito, né? Só pela Sailor Júpiter. E aí, quando veio a Sailor Urano, pra mim foi mágico. Porque eu tava num momento, assim, eu passei momentos da minha vida em que eu tive o cabelo muito curto mesmo. Sabe essa peruca, minha peruca multiuso, que é a peruca do Ben 10, a peruca do Light, que eu fiz o Haruto também. Quem mais eu fiz? Eu fiz o Seiya com ela, mas eu vou usar outra peruca pra fazer o Seiya. De outro Kamen Rider, por acaso. Então, eu tive o cabelo assim. E eu ficava muito feliz quando eu tava jogando futebol, tava jogando basquete com os meninos e achavam que era um menino. Então, assim, minha relação com a Haruka, ela é muito mais pelo fato dela não ter assim, ela não ser exatamente, não ter um gênero exatamente identificável, né, imediatamente, do que a relação dela com a Netuno, mas assim, isso também pra mim foi incrível, né? Quando eu usei isso numa apresentação da Haruka, que é uma cena que ela fala sobre achar o caminho que ela precisava percorrer, né? A pessoa mais importante para ela, né? E isso eu usei numa apresentação anos atrás, quando eu estreiei a Urano, né? Quando eu estreiei o cosplay de Urano. Acho que foi em 2009. Tem um comentário aqui sobre Death Note que não. Sim, Death Note eu gosto muito, mas não tá nessa lista, não. Não agora. Enfim. Então, assim, e assim, eu sou encantada pelas todas as Netunos que fizeram foto comigo. Assim, pra mim, eu acho que assim, eu tenho uma admiração muito grande, embora eu não, assim, não consiga curtir como pessoalmente, porque eu realmente, infelizmente ou felizmente, eu gosto de homem. Mas a Haruka tem essa situação pra mim de não ser, não ter o gênero definido. Isso pra mim é muito importante. Isso explicou muita coisa pra minha vida, sabe? Então, pra mim foi muito importante fazer ela e é muito importante fazer ela porque eu fiz a Urano por anos e aí uns dias atrás eu fiz pela primeira vez a Haruka, né? Sem estar transformada e eu fui lá, catei um episódio que tinha uma roupa que eu conseguia ajeitar de roupa de armário minha. Na verdade, eu roubei a camisa do Light. E ficou muito legal, eu me senti muito bem no ensaio. As fotos, com certeza, com a Roberta ficaram maravilhosas. E assim, foi apaixonante. E para fechar, o único anime que não é de luta, que não tem nenhuma batalha, nenhuma luta, nem nada nessa lista, de Goku Shoujo.
Hellgirl. Eu conheci Jigoku Shoujo como Hellgirl na falecida, na outra falecida, né? Porque eu comecei falando da falecida Manchete, agora a outra falecida que é a Animax. Eu não tinha TV a cabo, eu tava namorando meu marido. E aí a gente parou para assistir alguns animes e a gente assistiu alguns pedaços de episódio de Goku Shoujo, né? Lá chamando de Hellgirl. E eu fiquei encantada com a história. Ah, sim, fazer cosplay de armário é maravilhoso. Esse ano passado eu já dei uma armariada gigante. Assim, esse ano eu já entrei com o pé na porta do armário, porque tem uns 3 ou 4 cosplays que já saíram do armário, literalmente. E de outros, né, na verdade. Então, eu tava assistindo Animax, eu assisti alguns episódios com ele, fiquei encantada por Jigoku Shoujo. E aí eu corri atrás, né, de uma possibilidade de assistir o anime. E assim, à medida que eu fui assistindo as temporadas, eu fiquei absolutamente encantada. Inclusive, a minha primeira apresentação foi literalmente o final da primeira temporada, né? A primeira apresentação em que eu ganhei o Family e que eu também fui primeiro lugar no individual feminino no Friends em 2010, é literalmente uma das cenas finais da primeira temporada. Mas assim, eu achei lindo o kimono, eu achei, assim, o primeiro cosplay que eu fiz foi de colegial, enquanto o kimono estava sendo produzido, foi a primeira lente vermelha que eu comprei para AI. Até hoje claro que eu troco a lente quando acaba a validade, mas o modelo que eu uso da Gel Medical, até por enquanto, ainda é o mesmo. Né? Enquanto eu conseguir comprar esse modelo e a Gel Medical produzir esse modelo, eu acho que a AI vai continuar com o mesmo olho. O que eu acho mais legal é que mostra o ser humano, né? Uma exposição do ser humano. Ela, assim, é uma pessoa, é tecnicamente uma criatura que só observa, né, a forma que o ser humano lida com o outro. E quando ela se envolve, infelizmente, ela se ferra bastante, tadinha. Eu chorei, principalmente no final da segunda temporada, eu chorei pra cacete. E é um personagem que é um dos personagens que eu faço questão de fazer todo ano. Pelo menos uma vez por ano, aquele kimono tem que sair do armário. Então, eu comentei sobre os 6 animes que são os meus tops, tá? Eu gosto infinitamente de outros e compreendam que se eu fiz cosplay, provavelmente eu gosto muito do anime, então existe uma lista gigante de animes que eu gosto. Nosso próximo assunto, eu não lembro qual é, meu Deus, qual é o próximo assunto? É porque eu não tô podendo olhar a cola porque eu tô filmando com o computador. Nós vamos falar sobre a relação dos cosplays e os eventos. Porque existem várias relações e vários tipos de eventos diferentes. E muito questionamento do que tá certo, do que tá errado, né? E aí, assim, eu vou mostrar a minha visão, né? Não é o que tá certo. Assim como quando eu falo qual é o anime que eu gosto mais, qual é um seriado de tokusatsu que eu gosto mais, é o que eu gosto mais, não é o que é melhor depende da visão de cada um. Certo, gente? Nossa, eu falei para cacete. Meia hora. Acho que tirando a dos Riders, essa deve ter sido a segunda live mais longa. Eu quero agradecer a participação de todos e dessa vez muita gente participou e eu agradeço muito. Daqui a pouco ela vai, além de estar disponível aqui no Instagram por 24 horas, o vídeo que eu estou gravando aqui no computador vai estar disponível no YouTube daqui a pouco. Eu não vou fazer edição nenhuma, eu só vou jogar lá no YouTube como se fosse live, porque eu descobri que fazer a live junta na minha rede de internet não dá certo e o áudio do YouTube ficou muito ruim. Então eu espero que dessa vez eu tenha acertado. Eu troquei os microfones. A orelha de gato que normalmente estava no celular passou para o computador.
E esse fio branco, eu já usei ele para várias entrevistas, passou pro celular. Pelo que vocês estão respondendo, parece que funcionou, vocês devem estar ouvindo bem. Então, semana que vem, a gente vai falar sobre cosplay evento aqui no Instagram, @puma_cosloli, e lá no YouTube, /Nina Leona Puma. Fui!